Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Nós estamos aqui pela muita misericórdia de Deus, porque sabemos que se não fosse a misericórdia de Deus se renovar sobre nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Temos alcançado mais um dia, temos alcançado mais um ano, pois o ano de 2024 se foi e o de 2025 estamos nele. E é uma bênção de Deus, porque nos informa a Bíblia que o viver é uma bênção de Deus. Porque Ele é o autor da criação. Ele é aquele que dá a vida ao homem. Ele dá e Ele a conserva. Então nós sabemos que nós vivemos e em todo momento precisamos render graças a Deus, louvando a Ele por todo o bem que Ele tem feito a cada um de nós. E muitas são as bênçãos proporcionadas a cada um de nós, da qual nós não conseguiremos contar nem descrever, porque são tantas as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. E é uma grande oportunidade e um rico privilégio estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus e para ver o que o Senhor quer falar conosco. Estamos diante de um assunto do qual foi lido, a pedagogia dos tribunais. Ou podemos traduzir esse aí, o ensinamento dos tribunais. O que nós podemos encontrar nisto aí? No domingo passado foi dado o quê? A pedagogia de quê? No domingo passado, qual foi o título da lição? A pedagogia da aprovação. E nós vemos que Jesus foi um varão tentado e aprovado por Deus. Ele passou pela provação. E isso é interessante nós vermos. E eu gostaria de fazer uma junção dessas duas lições, da de domingo passado e da de hoje, para entendermos a narrativa da Sagrada Escritura. Mas para nós entendermos, eu gostaria de chamar os irmãos para voltarmos a nossa mente um pouco atrás. Vamos voltar a mente a 2025 anos atrás. Quando nasce o Senhor Jesus Cristo, o prometido à nação de Israel, o Messias da qual os profetas anunciaram, e ele veio para a nação de Israel para cumprir o propósito de Deus, que era resgatar Israel e era ser o meio do qual toda a nação pudesse vir se salvar. Mas quando nós voltamos a nossa mente e começamos a acompanhar desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, ele foi desprezado. A Bíblia narra e a Bíblia conta que Jesus, quando ele nasceu, diz a Bíblia que não achou para ele lugar na hospedaria. E pouco mais à frente, vai narrar a Bíblia que Herodes procurou o Senhor. E ele disse que ele queria adorar o menino rei. Mas não era isso. Ele queria matá-lo. E o anjo do Senhor fala com José em sonho: vai para o Egito e fique lá até eu te avisar. E nós começamos a ver a narrativa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nasce, ele começa a crescer-se humanamente falando, ele começa a conviver-se com os seus familiares, com os seus vizinhos, com a população ao redor. Mas ali eles estavam vendo uma pessoa comum. Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. E outra coisa que me chama muito interessante na Sagrada Escritura é quando a Bíblia vai começando a narrar e os homens começam a chamar Jesus o Nazareno. Isso não é um título de alegria ou de honra para o Senhor, mas era um título de desprezo, porque Nazaré era uma cidade desprezada. Então é que quando Filipe chega, ele vai perguntar: pode por acaso vir de Nazaré alguma coisa boa? Aí ele é falado: vem e vê. Aí quando ele vai chegando, o Senhor fala: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E ele pergunta: mas de onde você me conhece? E o Senhor fala: antes que
você viesse, eu te vi lá debaixo da figueira. Aí ele crê que aquele que estava falando com ele era o Senhor Jesus Cristo. E vemos então que o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu vários títulos de desprezo. Então é que em uma certa ocasião em que ele estava fazendo um milagre, falaram para ele: olha, este milagre que você faz é com o poder de Beelzebu. Falou que o Senhor estava com o poder das trevas fazendo aquele milagre. Então o Senhor Jesus Cristo, ele não foi compreendido pelos seus. Mas então vai narrando a Sagrada Escritura sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Do seu nascimento aos 30 anos de idade, nós temos muito pouca informação na Sagrada Escritura. A Bíblia não vai narrar toda a vida de 30 anos do Senhor Jesus Cristo. Mas quando chega aos 30 anos, o Senhor é batizado. E ele então começa o seu ministério. Ele se entrega por completo para começar a fazer a sua missão. Que era ir, pregar, falar aos corações quebrantados. E o Senhor caminhou por 3 anos. Porque diz a Bíblia que foram 3 anos do seu ministério, em que ele entrava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e ensinando concernente ao reino de Deus. Curou cegos, levantou defuntos, curou várias enfermidades. Mas ele sabia que o maior milagre estava para ser realizado ali na cruz do Calvário. Porque não adiantava Jesus levantar um defunto, não adiantava Jesus dar a vista ao cego, não adiantava Jesus curar qualquer um tipo de enfermidade. Mas se ele não fosse na cruz do Calvário, toda a humanidade estava perdida. E estava lançada distante de Deus. Mas quando nós olhamos para a caminhada do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele esteve com todos, porque o Senhor não fez acepção de pessoas. Ele esteve com o grande e com o pequeno, com o rico e com o pobre, mas ele falou a todos. E todos que chegaram a ele, ele anunciou, ele falou ao seu coração. E muitas pessoas chegaram ao Senhor Jesus Cristo em busca de uma cura ou de um milagre. E o Senhor manifestou. Mas o Senhor também falou para eles concernente da cura espiritual, que essa é a maior para todo o ser humano. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai caminhando no seu ministério, e ele vai vendo que está chegando bem perto o momento em que ele estava para partir deste mundo. E ele então vai começar a falar com os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou, nós vamos descer, ou nós vamos voltar para Jerusalém. Porque ele não estava em Jerusalém naquele momento dessa fala. E ele fala: olha, e lá vai acontecer tais coisas. E ele começa a falar aquilo que lhe esperava. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia tudo aquilo que ele iria passar. Pelas zombarias, pelo sofrimento, pela humilhação, tudo ele sabia que ele iria enfrentar. E o Senhor começa então a falar com os seus discípulos, confortando os seus corações, falando para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele fala que ele iria e voltaria para eles. E é essa a nossa esperança, sabendo que o Senhor vai voltar para cada um de nós. Porque se nós não passarmos pela morte, embora o que nós esperamos é a volta de Jesus em glória para arrebatar a sua igreja. Porque essa deve ser a maior esperança de um crente, não passar pela morte, mas sim ver o Senhor em glória, descendo em nuvens para arrebatar a sua igreja. E o Senhor confortou, o Senhor falou: olha, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século, e ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas. O Senhor confortou, o Senhor falou aos seus corações. Mas
o tempo estava passando. E agora nós vamos chegar em um momento em que a narrativa da Bíblia, ela vai nos levar a refletir na semana em que estava para acontecer a crucificação. E algumas coisas começam a acontecer naquela semana, bem próximo àquele dia em que Jesus estava prestes a ir na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim a narrativa da Bíblia. Lucas 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Aqui nós estamos diante de um momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele vai passar por um processo chamado processo de traição. A Bíblia narra de um homem chamado Judas Iscariote, que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para compor o número de 12 discípulos, que mais tarde seriam os 12 apóstolos, do qual seria designado pelo Senhor para uma tarefa, para cumprir uma missão. E Judas Iscariote, ele teve participação no ministério do Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariote, vocês lembram na Bíblia que ele, quando o Senhor ordenou a missão dos 70, ali estava Judas Iscariote. E ali também ele foi enviado. Para quê? Para ir e fazer aquela missão da qual o Senhor estava designando, que era para pregar a palavra, que era para curar enfermos. Então Judas Iscariote, ele participou desse ministério. Ele teve essa oportunidade de operar milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariote, ele andou com o Senhor Jesus Cristo e contemplou os seus feitos, viu os milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele viu a multiplicação de pães, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu a ressurreição do filho da viúva de Naim, e muitos outros milagres ele viu. Mas chega agora um momento em que a Bíblia conta, e olha só que interessante, a Bíblia vai nos contar e narrar que fala de 2 momentos em que Satanás aproveita dessa situação. Em um momento, Satanás incita a Judas para trair o Senhor Jesus Cristo. E depois que Judas coloca no seu coração o desejo de trair o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai contar que Satanás entra no coração de Judas. E outra coisa interessante é que eu estava pesquisando na Bíblia, somente 2 homens na Bíblia hão de ser possuídos por Satanás. Gravem isso. Por Satanás. Várias pessoas foram possessas por demônios. Assim como hoje pessoas são possessas por demônios. Demônios quer dizer anjos caídos, que fazem parte das trevas, que estão sob a sujeição de Satanás. E Satanás é o líder das trevas. Mas a Bíblia vai narrar e dizer que somente 2 homens são possessos por Satanás. Um é Judas Iscariote, do qual a Bíblia fala que Satanás entrou nele, e ele então foi e entregou o Senhor Jesus Cristo. E o outro homem em que há de ser usado, que Satanás há de descer sobre ele, é o anticristo. Está lá em Apocalipse. Você vai ver que o anticristo, depois dos 3 anos e meio primeiro, vai descer sobre aquele homem e vai agir naquele homem.
Então, não se pode fazer confusão. Demônios entram em pessoas, mas Satanás somente em duas: Judas e o anticristo. De Satanás entrar em alguém. Para esclarecimento meu. Versículo 3 do capítulo 22 de Lucas. Coloca aí, Priscila. Lucas 22 e 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Entrou. Então Satanás, ele não estava induzindo. Ele entrou agora em Judas. E começou a levar a fazer a ação da qual ele vai trair agora de fato o Senhor Jesus Cristo. Satanás entrou em Judas. Isso. Qual o momento dele entrar hoje em alguém? Não Satanás, os demônios. Os demônios. Os demônios. Os demônios incorporam em pessoas. Que pessoas? As pessoas que estão sujeitas ao poder das trevas. As pessoas que não estão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que dão lugar. Isso. Aqueles que buscam o poder das trevas. A Bíblia fala que o diabo, ele tem domínio sobre os seus. Quem são os seus? Aqueles que estão perdidos. E a Bíblia fala que nós também, nós fazíamos parte da onde? Das trevas. Nós estávamos sob o domínio de quem? Satanás. Mas quando nós nos convertemos, nós fomos livres. E Satanás não tem domínio sobre nós. Ele não pode agir sobre nós. Ao derredor. Ele não pode tocar em nós se Deus não permitir. E não pode entrar na vida de nenhum cristão. Nenhum demônio entra na vida de um cristão. De um verdadeiro salvo, não. Porque ele está lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Está livre. E a outra está lá em Apocalipse. Se ela for aprofundar, você vai ver que o anticristo, o Satanás vai entrar nele depois dos 3 anos e meio primeiro. E ele então vai fazer a extravagância. Então porque tem pessoas que fazem confusão. Quando a Bíblia fala do anticristo, quem é o anticristo? O anticristo vai ser um líder político, um homem de sabedoria, um homem bem inteligente, um homem que vai criar uma paz mundial. Ele vai criar uma religião, unificar tudo e falar, não, vamos adorar um só Deus, vamos evitar esta confusão. E a Bíblia narra que esses 3 anos e meio primeiro vai ser chamado um ano de falsa paz. Aqueles que aqui viverem vão falar, não, esse camarada é Deus, porque esse cara está fazendo algo que ninguém conseguiu fazer. E não é isso que a globalização procura fazer? Unificar os países, criar uma paz em todo o mundo, para que viva tranquilo. Só que não se sabe que este homem é o instrumento de Satanás. Aí o que a Bíblia fala? Que no meio, quando vai encerrando os 3 anos e meio primeiro da grande tribulação, diz que é feito o quê? É quebrado o acordo de paz. Que acordo de paz? É um acordo de paz que ele vai fazer com os judeus. Para quê? Para que erga o templo e ele fala, não, vamos erguer o templo para adorar a Deus. Só que na realidade, vão erguer o templo pela 3ª vez, mas para adorar o próprio Satanás. Porque diz a Bíblia que ele vai sentar no lugar de Deus e vai puxar para ele toda a adoração. Aí isso vai ocorrer, ok. Então vão ver que ele está puxando para ele algo que deveria ser dado a Deus. Então vai cumprir as escrituras. Por quê? Porque diz a Bíblia que Satanás, ele almeja o lugar de Deus. E lá na grande tribulação ele vai sentar lá no templo em Jerusalém e vão adorar ele. Aí neste inteirinho, o que acontece? Já não está mais ali em si aquele homem líder político, mas Satanás se apodera dele.
E agora vai começar a fazer a extravagância que nos revela o Apocalipse. Mas isso não é o nosso assunto aqui. Vamos caminhar. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele passou por esta triste realidade que é a traição. Ser traído por alguém que está andando ao seu lado. Ser traído por alguém que recebeu benefícios da parte dele. Ser traído por alguém que viu todo o bem que ele estava fazendo. E Judas então ele entra em acordo com os sacerdotes para entregar ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia narra que ele entregou o Senhor. Por qual valor? 30 moedas de prata. É o valor que julgaram que valia a vida do Senhor Jesus Cristo. Aí caminhando aqui, em Lucas, aí vai chegar, ainda no capítulo 22, a partir do versículo 7, vai chegar a Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vai colocar-se junto com os seus discípulos. Ele participa daquela Páscoa judaica, cumprindo o ritual religioso dado pela lei. E naquele momento em que ele come a Páscoa, ele vai fazer o quê? Ele vai instituir a ceia. Ele vai trocar a Páscoa pela ceia. Então ele vai falar: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Então nós vemos que o Senhor, ele vai narrando e ele vai falando, porque fala no versículo 22 do capítulo 22, e na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Então ali estava Judas Iscariote, e o Senhor fala: olha, um de vocês vão me trair. E começaram então a perguntar entre si, quem é que vai trair? E vai discorrendo o texto dizendo que não só isso, mas começou então a haver uma contenda entre eles ali, querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. E o Senhor então começa a falar com eles: olha, o reino dos céus não é assim. Para ser grande, tem que ser aquele que serve, porque o que serve se torna grande. Só que hoje, infelizmente, não é assim que funciona. Hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o meio cristão, podemos assim dizer, o que acontece? Há pessoas que querem ser melhores e maiores do que os outros. Se titulam que são bons e os outros não prestam. Mas a Bíblia fala que quem quer ser maior tem que ser aquele que sirva. E o Senhor Jesus Cristo deu exemplo disso. E ele falou: olha, eu sou o Senhor. E ele se fez humilde. E ele lavou os pés dos discípulos, dando uma lição de humildade. E vamos caminhando aqui. Aí quando nós chegamos no versículo 31 ao 34, do capítulo 22 de Lucas, vai narrar o quê? Vai narrar a história em que Pedro vai contar e falar que ele estava pronto para ir com o Senhor até a prisão e a morte. Mas foi isso que aconteceu? Não foi. Pedro aqui falou, mas o Senhor falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, vemos uma situação. Jesus, ele estava sendo traído por um, e agora foi negado por outro. Porque vai caminhando, no versículo 39 em diante do capítulo 22, vai narrar o quê? Agora está chegando o momento mesmo em que Jesus está bem perto da cruz. E este dia aqui é um dia anterior à crucificação. E diz que Jesus ele saiu e foi como de costume para o Monte das Oliveiras para orar. E levou com ele os seus discípulos. E ali ele começou a orar e a falar com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo,
não faça a minha, mas sim a tua vontade. O Senhor, ele começou agora a entrar em uma situação em que a Bíblia fala aqui que é em agonia. Mas essa palavra aqui, agonia, ela quer dizer o quê? É uma luta que o Senhor começou a travar com o império das trevas. O Senhor estava agora lutando com o império das trevas, porque as trevas não queriam que Jesus fosse na cruz. Porque Satanás sabia que se Jesus fosse na cruz e morresse, haveria salvação. Então, por vários momentos, ele tentou impedir Jesus de ir até a cruz. Lembra daquele momento em que Jesus estava falando que ele iria ser morto? E Pedro então fala, Senhor, tenha dó de ti, isso não vai te acontecer. E o que o Senhor fala? Arreda Satanás. Agora, outra coisa aí, Satanás não estava em Pedro, não estava em Pedro. Satanás estava incitando a Pedro a falar tais coisas para impedir Jesus da cruz. Isso aí, porque por isso que a Bíblia fala, não deis lugar a quem? Ao diabo. Então isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque se eu der lugar ao diabo, ele vai bagunçar a minha vida. Por quê? Ele não tem domínio sobre a minha vida, mas ele pode tirar a alegria da minha salvação, e ele pode tirar a minha comunhão com Deus. Ele não tira a minha salvação, mas a minha paz com Deus ele pode tirar. Nós vivemos isso com Davi. Lembra de Davi? E Davi depois ele vai orar e falar, Senhor, restitui-me o quê? A alegria da tua salvação. Porque Davi não perdeu a salvação, mas Davi tinha perdido a alegria. Ele estava triste, ele estava chateado, magoado por ter pecado contra Deus. Então isso é muito importante porque, por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, não deis ocasião para a carne, porque isso depende de mim. Porque se eu começar a querer brincar com as trevas, isso é muito sério. E o poder das trevas, ele é perigoso. Ele é perigoso. Então nós vemos que Judas era um homem oportunista, era um homem interesseiro, era um homem que gostava muito de quê? Do dinheiro. Ele era materialista. E então ele vai entregar o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E Pedro, autoconfiante, falando, Senhor, estou pronto. E eu vou com o Senhor à prisão e à morte. Mas o Senhor sabia que Pedro não estava pronto para aquele momento. E o Senhor fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala, Senhor, vou não. Então isso é um grande perigo. Nós estamos em uma alta confiança. Dizer, eu não faço isso. Será? E a hora que vier a aprovação? Será que eu mantenho firme? Ou será que eu caio? Então isso é muito sério. Então vemos que o Senhor então agora estava no jardim de Getsêmani, um dia antes da sua crucificação, ele ora ao Pai, e ele então agora entra neste momento em que ele estava tendo uma luta contra o poder das trevas, porque ele sabia que ele precisava de ir na cruz, portanto ele fala, se for possível, mas contudo faça a tua vontade, e a vontade de Deus era essa, que ele fosse à cruz e morresse para pagar o preço da nossa redenção. E Jesus Cristo, ele foi um varão que ele foi provado. Então é que quando o Senhor Jesus Cristo, ele batizou, o que aconteceu? O anjo levou ele aonde? Ao deserto. Qual é a finalidade lá no deserto? Dele ser tentado. E ali ele foi tentado por quê? Para receber a aprovação de Deus. E vemos ali que ele foi tentado. O inimigo tentou ele, mas ele usou as palavras, está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás então se retira. Então ali ele mostra que ele estava pronto para ir à cruz do Calvário. E nós lá em Filipenses encontramos o quê? Que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então em
tudo ele obedeceu ao Pai. E é interessante em ver que ele mesmo narra na Sagrada Escritura: olha, eu vim, e eu não vim fazer a minha vontade própria, mas eu vim fazer a vontade do Pai. O que eu falo não é de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me tem dado. Então ele vai mostrar que tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era em concordância com o Pai. Era aquilo que o Pai tinha determinado para que ele viesse e fizesse. Aí quando nós vamos caminhando, e quando nós chegamos no versículo 47 de Lucas 22, que diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. Versículo 48, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Olha só, Judas Iscariote chega agora com a cúpula dos religiosos. Aonde estava o Senhor Jesus Cristo? Olha outra coisa interessante. Judas conhecia o lugar. Judas sabia aonde estava Jesus. Porque Jesus costumava ir àquele lugar e Judas várias vezes foi com ele naquele lugar. Mas agora, quando o Senhor Jesus foi àquele lugar a orar, foi com os 11. Judas não foi. Por quê? Porque naquele momento da ceia, Judas se retirou. Porque o Senhor falou: oh, Judas, o que tens a fazer, vai. E os discípulos não entenderam. Acharam que o Senhor tinha dado ordem para que ele comprasse alguma coisa. E nesse inteirinho, então, o Senhor levanta com os 11 e foi para o Monte das Oliveiras para orar. Então, enquanto ele está orando, surge aquele momento em que vem então o Judas e aqueles que queriam prender a Jesus. Aí o Judas vem o quê? Vem diante do Senhor Jesus Cristo e dá um beijo. Olha que tristeza. Às vezes a pessoa anda com você, senta na sua mesa, come com você, dorme em sua casa, mas te trai. E às vezes te trai por muito pouca coisa. Judas foi aqui, chegou diante do Senhor Jesus Cristo e deu um beijo de saudação ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor falou: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Era o beijo da traição. E o Senhor é preso. Isso já começa a passar a meia-noite. Eles pegam então o Senhor Jesus Cristo e levam para a casa de Caifás. E começa agora um interrogatório. Começam a julgar o Senhor Jesus Cristo. E começa a procurar um pretexto para entregar ele, para que ele morresse. Porque a finalidade ali era matar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele passou a madrugada todinha sendo julgado por aqueles principais religiosos. Eles bateram no Senhor Jesus Cristo, eles zombaram dele, e ele estava procurando um momento para que ele vacilasse nas palavras, para que eles entregassem a Pilatos. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, aí vai narrando o texto. O Senhor Jesus Cristo é preso, está ali na mão daqueles homens. E Pedro agora vai seguir de longe o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vamos ver algo que se cumpre, o que está lá em Salmo capítulo 1. O que está lá em Salmo capítulo 1? Nem antes e na sua lei. Vamos parar aqui. Vemos então que Pedro agora vai chegar o momento em que ele, podemos dizer assim no ditado popular, estava em um lugar errado, na hora errada. Assentou-se em um meio para aquecer-se de pessoas que não temiam a Deus. E a circunstância agora vai levar o quê? Levar ele a negar o Senhor Jesus Cristo. E por 3 vezes aqui, levantou a fala: este homem pertence àquele, este homem anda com aquele. Ele fala: eu não, nem conheço, eu não, de maneira nenhuma. Aí quando o Senhor de longe olha para ele, ele vai lembrar que o Senhor tinha falado: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes.
Então vemos aqui a importância de nós observarmos o Salmo 1 e não se assentar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho dos pecadores. Por quê? Porque a influência pode ser grande sobre nós e nos levar a pecar. Pedro achava que ele não negaria. Pedro achava que ele era forte, mas agora ele mostra que ele era fraco. E ele então nega o Senhor Jesus Cristo. Aí vamos caminhando. Aí passa a madrugada. O Senhor Jesus Cristo ele já fora traído, fora agora negado por Pedro. E agora está se cumprindo as escrituras, porque ferirão o pastor e as ovelhas dispersarão. O pastor referindo ao Senhor Jesus Cristo. E as ovelhas, seus discípulos, quando prenderam, dispersaram, fugiram, correram. E ele fala, contudo fica só o pastor. Agora então passa a madrugada, os religiosos estão ali julgando o Senhor Jesus Cristo. E quando chega em um certo momento, finalizando o julgamento, fala assim no versículo 67 em diante do capítulo 22. E lhe perguntaram, se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou, se vos disser, não crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizei que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Agora acharam a pega, um momento em que eles pegam então o Senhor Jesus Cristo. E vai então narrar o capítulo 23, versículo 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Pegam agora o Senhor Jesus Cristo, leva diante de Pilatos, que era uma da maior autoridade ali, embora Pilatos era um romano, mas ele era uma maior autoridade ali, e ele era o único que podia dar uma sentença de morte para o Senhor Jesus Cristo. E levam agora então diante de Pilatos, e fazem 3 acusações sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que funciona a justiça. Tem que ter um acusador e um acusado. Então, ambas as partes apresentam. O acusador apresenta o porquê que está acusando aquela pessoa. E o acusado, então, vai apresentar a sua defesa, tentando mostrar que é inocente. E neste contexto aqui nós vemos interessante, que eles apresentam 3 acusações. Mas nada o Senhor Jesus apresenta para se justificar e para ser livre da condenação. E 3 acusações fizeram. Eles falam, achamos este homem pervertendo a nação. Isso era verdade? Jesus não estava pervertendo a nação. Jesus estava ensinando os homens concernente ao reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca alvoroçou a cidade, colocando os judeus contra Roma. Ele nunca fez tais coisas. Ele pregou, ele ensinou, ele curou as pessoas que estavam sofrendo as hostes infernais sobre eles. E eles falam, este homem está pervertendo a nação e proibindo dar tributo a César. Qual foi o momento em que Jesus anunciou ou falou que não podia dar tributo a César? Ele nunca pregou isso. Ele nunca se opôs ao imperador. Ele nunca se impôs ao poder de Roma. Então é que ele ensinou isso aos discípulos. Lembra daquele momento em que ele diz, Pedro, vai, lança ao mar e pegue um peixe, e neste peixe estará 2 moedas. E vai e paga o imposto para ti e para mim. O Senhor ensina para eles. Então o Senhor nunca ensinou contra isso. Mas eles estavam pesando esta acusação sobre ele. E outra acusação é
que ele falou que ele era o Cristo, o Rei. Qual foi o momento em que ele falou isso para a nação? Isso aqui é uma meia-verdade. O Senhor nunca chegou e falou: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido. Ele nunca falou. Ele falou sim, às vezes com pessoas particularmente, assim como ele falou com aquela mulher samaritana. Conversando com ela, ele falou: eu sou. Mas ele nunca em praça pública, em multidão, ele falou quem ele era. Então aqui pesa uma meia-verdade. Mas outra coisa interessante é que agora Jesus estava diante de Pilatos em um tribunal para ser julgado e receber ali a absolvição ou a condenação. E interessante que Pilatos agora estava como um juiz, com a autoridade sobre Jesus. Mas é interessante em ver que a Bíblia narra que Pilatos achava que tinha autoridade sobre Jesus. Mas Jesus fala: olha, nenhuma autoridade lhe é dada se não for de cima. Porque tudo aquilo que estava acontecendo é porque Deus estava permitindo. Então agora Pilatos como juiz, julgando o Senhor Jesus Cristo. Mas olha só que situação. Então quando eles entregam Jesus a Pilatos e fazem esta acusação, e Pilatos então vai perguntar ao Senhor Jesus Cristo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse: tu dizes. Então Jesus não falou: eu sou. Não, falou: você está dizendo isso aí. Então aqui não é uma mentira, mas é uma omissão. Jesus omite em falar que ele é o rei dos judeus. Mas então ele usa a palavra de Pilatos: não, você que está falando que eu sou. Aí vai narrando o texto, versículo 4. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. E aqui vemos coisa interessante. Pilatos começa então a julgar a Jesus. Ele olhando para aquele homem, e ele fala: eu não acho culpa alguma neste homem. E vamos encontrar na narrativa da Bíblia que ele não acha nada em Jesus. Ele depois manda Jesus a Herodes, para que Jesus fosse julgado por Herodes, porque Jesus pertencia à jurisdição da Galileia, aonde da qual Herodes estava. Mas ali Herodes vai julgar também a Jesus, e ele não acha nada de errado naquele homem. E ele esperava em Jesus alguma coisa, e ele começa então a zombar de Jesus. Porque ele esperava em ver que Jesus fizesse algum sinal ou milagre em sua frente, e nada fez. Aí ele vai o quê? Ele vai vestir o Senhor de uma veste, mas de uma veste para humilhação, humilhando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele volta agora e entrega Jesus a Pilatos. Pode falar, Guilherme. Em que Herodes dá para se encontrar com o Senhor Jesus, fala aqui que ele se alegrou muito porque havia e desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele deveria fazer algum sinal, ele estava querendo algum sinal. Aí Jesus logo não faz o sinal que ele esperava. E nós vemos também que pessoas que não são crentes, elas anseiam ver alguma coisa, um sinal visível. Tanto que também Jesus mesmo falou que quem pede o sinal é uma geração adúltera, né? E nós vemos também que para nós crentes, lá em 2 Coríntios capítulo 5, fala assim, ó: porque estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos pela fé e não pela vista. E nós vemos hoje uma geração de pessoas crentes que vivem sua vida como cristã, buscando experiências de visões, de milagres e de sinais. Coisa é essa que nós não deveríamos buscar. Isso é muito importante. Aí você vê que quando ele olha e não vê aquilo que ele esperava em Jesus, ele humilha o Senhor Jesus Cristo. E diz que ele e os soldados começaram a maltratar o Senhor Jesus Cristo. E escarneceram dele e pega ele então e envia agora de novo para Pilatos. Aí vai narrando o texto, que Pilatos então continua o seu julgamento. E vai falando no versículo 14 do capítulo 23. Pilatos vai falar assim: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Então, a segunda vez, Pilatos fala: eu não acho nenhuma culpa neste homem.
E Pilatos, então, agora ele vai fazer o quê? Ele vai falar, olha, eu vou castigar este homem e depois eu solto ele. Então Pilatos começou a querer assaltar o Senhor Jesus Cristo. Mas começaram então a dizer, olha, se você solta este, você não é amigo de César. Começaram a fazer uma opressão sobre ele. Então agora vai narrando o texto e nós vamos caminhando para o final. No versículo 21 e 22. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então, por 3 vezes ele declara que ele não achou em Jesus nenhuma culpa de morte. Mas Jesus estava ali para ser julgado por ele, para ser absolvido ou sentenciado. Agora vai acontecer algo que a Bíblia nos conta. Pilatos, como um juiz, em vez dele julgar retamente, com honestidade, ele vai fazer um julgamento parcial. Ele vai julgar de uma maneira que agrada o quê? Não a lei, mas que agrada aos homens. Porque ele ouvia, crucifica-o, crucifica-o. Então ele passa a dar ouvido ao quê? Não à lei, mas dá ouvido aos homens. Então vai começar então a narrar o versículo 23 até o versículo 25. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos dos principais, dos sacerdotes, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. Olha que juiz. Olha que julgamento no tribunal. Ali estava um homem justo, um homem reto, um homem que não tinha cometido nenhum erro para ser julgado. E recebe agora esta condenação. Este homem é passivo de morte. Embora sabemos que tudo estava acontecendo por vontade de Deus, porque Jesus tinha que morrer. Mas o que nós vemos aqui é a situação, é o ensinamento que nós encontramos nos tribunais. E hoje o que nós encontramos hoje neste mundo é que nós vivemos? A perversão dos tribunais. Juízes julgando segundo seus próprios interesses. Juízes julgando para agradar aos homens, mas não fazendo aquilo que satisfaz a lei. Vemos pessoas inocentes pagando por um erro que não cometeu. E pessoas que devem não estão pagando pelo erro. As coisas estão invertidas, os valores estão sendo ao contrário. E é triste e lamentável ver isso. Isso é triste em ver. Mas é o que nós encontramos. E é isso que está no nosso mundo. É isso aí que está no nosso país chamado Brasil. A corrupção, ela tem abrangido todo o gênero de pessoas. Ela está no pobre, ela está no rico. Ela está no mais simples, ela está no mais poderoso. Os homens estão se vendendo. E se vendendo para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Só que o homem esquece, o homem não traz à memória que a conta há de chegar para ele pagar. E às vezes chega um momento em que o homem começa a sofrer e pergunta, por que eu estou sofrendo? Não sabe por quê. O mal fez. Pilatos, ele falou, eu não acho neste homem culpa alguma. E Pilatos viu o alvoroço da multidão. Ouvindo os gritos, ele pega uma bacia e ele vai lavar as mãos, dizendo, olha, eu sou então agora inocente. Eu entrego para vocês. Pilatos tentou isentar-se daquela situação, mas ele se tornou culpado, porque a autoridade estava em suas mãos de mandar matar ou soltar o Senhor Jesus Cristo. Mas ele, para agradar os homens, entregou. Pode falar, Dana. A situação de Pilatos. Ele disse que ia lavar as mãos, deixar por conta do povo, mas a consciência dele, o interior de Pilatos, ele sabia que estava errado. E é o cuidado que nós precisamos ter. Às vezes, o nosso exterior fala uma coisa, mas lá dentro está comichando porque nós. E isso é muito sério. Muito sério. É igual, por exemplo, não encerrar, a gente olha Judas Iscariote, traiu o Senhor Jesus Cristo, entregou o Senhor.
Aí depois que eles prenderam o Senhor e começaram a fazer aquela maldade com ele, o que Judas fez? Antes de se matar, ele foi diante dos religiosos e falou: olha, eu entreguei um homem inocente. Mas ele teve um remorso, ele não teve um arrependimento. Aí ele foi suicidar-se, tirar a própria vida, achando que aquilo ia resolver a sua situação. Mas que tristeza. Por quê? Porque aí ele foi cair em si e falou: o que eu fiz? Mas já era tarde demais. Então, irmãos, precisamos refletir e analisar. Precisamos de procurar viver para honrar e glorificar a Deus. Precisamos de ter em mente que nós somos miseráveis pecadores, homens e mulheres fracos e falhos. Mas precisamos de buscar a graça e a misericórdia de Deus e que o Senhor nos conceda o seu favor para vivermos, para andarmos em sua santa presença. Sabendo que até o apóstolo Paulo falou que neste mundo não encontraria a perfeição, mas que ele estava caminhando para o alvo, para a soberana vocação, sabendo que a perfeição somente lá em cima. Mas precisamos entender que hoje nós somos salvos, somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, somos tirados do poder das trevas, somos livres da condenação eterna. E qual é a finalidade? Para servir a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.